professor? afastar. Tudo bom? Boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Aqui, acho que é o programa de maior audiência aqui em Itabaiana, no horário. Então, toda vez que você chama a gente, nós temos a obrigação de te atender. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo programa que vem fazendo. Parabéns pela cobertura. Um pouquinho antes da gente entrar aqui, acompanhei todo o seu programa. Percebi que é um espaço democrático. Todo mundo que esteve presente aí pôde contribuir com o seu programa. Muito obrigado pelo convite, Hélio, mais uma vez. Exatamente, professor. Nós nos propomos a falar sobre energia solar, né? Mais uma vez aqui no nosso programa. Na outra live que nós fizemos, nós falamos principalmente sobre a questão empresarial, financiamento, e agora nós nos propomos a falar sobre energia solar como solução de economia para o pequeno, médio e grande consumidor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abrangência, um resumo inicial, né, sobre esse tema. Bacana, Hélio. Na última live, quem esteve presente foi o professor Rafael Carvalho, faz parte aqui também da EP. Antes de iniciar, eu queria falar um pouquinho da EP, não sei se o seu público já conhece, então eu queria aproveitar um pouquinho de espaço. E aí hoje a gente vai atender as principais dúvidas que existem na área, que são os exemplos de custos de energia solar. Muita gente já entende como funciona, que a energia solar é gerada através do efeito fotovoltaico, através da luz, e a curiosidade maior realmente está em relação a valores, quanto se paga para que tenha energia solar, para que tenha uma implementação do sistema, e hoje a gente vai mostrar que a energia solar é possível para os pequenos, médios e grandes consumidores. Um pouquinho antes, eu queria falar um pouquinho da EP, eu sou o professor Antônio Filho, para quem ainda não me conhece, eu faço parte da EP Engenharia, EP Educacional e EP Elétrica. Hoje, a EP está presente em 3 segmentos. A energia solar é o braço que ficou mais conhecido, que está mais forte no momento, através da EP Engenharia. Nós nascemos como prestadores de serviços elétricos e hoje temos o braço mais forte na energia solar. Posteriormente, a gente criou o braço educacional. Atualmente, nós capacitamos profissionais para o mercado de eletricidade, para o mercado de energia solar. E agora, em 2020, nós ingressamos também no varejo com a EP Elétrica, que é a mais nova loja de materiais elétricos de energia solar aqui de Itabaiana. Em relação ao sistema que nós vamos falar hoje, Hélio, é interessante que a gente já comece desmistificando uma dúvida que geralmente o pessoal tem. Hoje a gente pode ter a energia solar, vamos dizer assim, derivada do efeito térmico e do efeito fotovoltaico. Então, aqueles boilers, aqueles cilindros que o pessoal vê em cima dos telhados, ali não é a energia solar que nós vamos falar hoje aqui. A gente vai falar da energia solar do tipo fotovoltaica, né, que gera eletricidade. Ali a gente está falando do efeito térmico. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas modalidades de sistemas. Os 2 principais são os sistemas on-grid e os off-grids. O on-grid é aquele que trabalha conectado à rede, trabalha em conjunto com a concessionária de energia elétrica. E o sistema off-grid é o que trabalha com o armazenamento de energia elétrica, que trabalha com baterias. No Brasil, o sistema que está mais em conta, que está mais disseminado, que é o que nós conversaremos hoje à noite, é o sistema do tipo on-grid, que trabalha em parceria com a concessionária de energia elétrica, que trabalha no sistema de compensação de créditos. De qual forma acontece essa compensação? Para que a gente gere eletricidade a partir do efeito fotovoltaico, a partir da irradiação solar, por assim dizer, a gente precisa de luz, precisa aí da iluminação, já para desmistificar para o pessoal. Então, durante o dia, a gente gera eletricidade. Tudo que é gerado, se você estiver utilizando equipamentos, essa geração vai ser aproveitada para os equipamentos ali da sua residência, do seu comércio, do seu imóvel em si, e o que tiver de forma excedente é injetado na concessionária de energia elétrica. E vai servir para, nos momentos quando você gera pouco ou durante a noite, por exemplo, que você não tenha geração de eletricidade a partir do efeito fotovoltaico, você pega essa energia elétrica de volta e trabalha no sistema de compensação. Então, você entrega a rede da concessionária e depois pega de volta. Para isso, a gente precisa de um medidor específico, a gente chama de medidor bidirecional. É ele que vai contabilizar o que você está consumindo e o que está sendo injetado na rede elétrica. Foi só um parâmetro inicial para o pessoal que ainda não conhece a área, não conhece um pouquinho do sistema, entenda mais um pouco.
Ok, nós estamos conversando, portanto, com o professor Antônio Filho, da EP Engenharia. Professor, nós nos propomos a falar especificamente para o pequeno consumidor, né? A gente, inclusive, aqui Isso. tem faturas como exemplo, né? Na última live que fizemos, nós conversamos para o médio e grande consumidor. O pequeno consumidor, como eu lhe perguntei, inclusive, em off, é aquele que tem uma fatura aí de R$ 80, né, na energia comum. É viável ele ter energia solar? Como se daria essa situação? Bacana, muito boa sua pergunta, porque quando a gente fala de energia solar, o pessoal tem um mito de achar que é caro, por isso que não está sendo tão disseminado assim. E a gente consegue comprovar hoje que a energia solar cabe em todos os bolsos, desde o pequeno consumidor até o mais alto consumidor. O que vai variar é só o tempo de payback, o tempo de retorno de investimento. Quando a gente tem uma diminuição um pouco menor, vamos dizer assim, da fatura de energia, a gente tem um tempo um pouquinho maior para que esse sistema seja viável para o cliente, na verdade, para que ele se transforme em lucro para o cliente. E quando a gente tem uma fatura um pouco mais alta, é mais perceptível para o cliente. Mas hoje, com os exemplos que a gente vai trazer aqui, trazendo para a realidade mesmo da maioria das pessoas, a gente vai observar com exemplos reais quanto custou para implementar um sistema de energia solar. E eu já vou começar aqui demonstrando a redução. Eu não sei se o Instagram já permite que a gente envie fotos aqui durante a live, acho que permitiram um dia desse, eu ainda não sei como é que faz, se você souber, dê uma força aí, por favor. Mas, ó, quem quiser, depois aqui da live, pode pedir no direct, que a gente manda todas as faturas de energia, são clientes reais que já foram instalados aqui pela EP Engenharia, e vocês vão ter essa comprovação real de quanto era a fatura do cliente antes e quanto passou a ser depois que fez a implementação do sistema. O primeiro exemplo que nós temos aqui é um consumidor que pagava R$ 112 na Exato. conta de energia elétrica. Isso. Esse primeiro exemplo, esse consumidor estava aí pagando, em relação ao consumo, 95 kWh a concessionária de energia elétrica. Na verdade, ele pagou o valor de R$ 112 aproximadamente e estava consumindo algo próximo de 100 kWh. Então, seria ali uma residência de entrada. Já já eu vou dizer o valor, mas é interessante que a gente tenha a noção que o cara estava pagando aí mais de R$ 100 por mês de energia elétrica e com a energia solar ele tem a diminuição e a gente já quebra outro mito, outra barreira, outra dúvida que o pessoal tem, porque muita gente acha que a energia solar consegue zerar a conta de energia elétrica. Depende do tipo. Se a gente estivesse falando do sistema de baterias, não precisaria da concessionária, mas hoje o sistema que está em alta, que é o mais barato, inclusive que a gente dissemina um pouquinho as informações, é o sistema do tipo on-grid, que trabalha em parceria com a concessionária. Esse sistema, por você ter essa parceria, ele precisa de um custo de disponibilidade. O custo de disponibilidade depende se a residência é monofásica, bifásica ou trifásica. Essa residência que estava pagando R$ 112 antes de instalar energia solar, antes de ter a sua solução em economia, ela passou a pagar aproximadamente R$ 30 por mês. Então, o cara saiu de 100 e alguma coisa e passou a pagar R$ 30. A gente teve uma redução aí de mais de 70% de economia na conta de energia elétrica. É interessante que a gente fale, porque durante esses momentos de crise, os momentos que a gente meio que procura várias alternativas de aumentar uma renda, a gente pode começar com a diminuição de despesas. Então, se você hoje está em um momento de dificuldade e está pensando em novas formas de adquirir novas rendas ou de economizar, de cortar despesas, a energia solar se apresenta como uma das soluções viáveis. O cara, por exemplo, que estava nesse consumo entre R$ 100, 100 e alguma coisinha, e passa a pagar R$ 30, se você fizer as contas aí, dá mais de um salário mínimo de economia do mês, e aí seria o 14º trabalho, por exemplo, o 14º salário desse trabalhador. A gente começa a pensar se vale a pena ou não ter essa economia. Já já eu vou falar quanto foi esse custo, mas eu queria saber de vocês, ficou claro, Aélio? Tranquilo. Lembrando que só a economia de um salário mínimo é durante o ano, fazendo essa conta aí, né? Exatamente. Muito obrigado por contribuir. Hoje, a durabilidade do sistema fotovoltaico, da energia solar, da implementação do sistema em si, o cálculo está sendo realizado de acordo com a autonomia do sistema, de acordo com a durabilidade dos equipamentos. Hoje, a principal durabilidade está relacionada
a eficiência dos módulos fotovoltaicos e eles variam entre 25 e 30 anos. Então, você joga esse custo para 25, para 30 anos, o quanto você vai economizar de energia elétrica. E ainda, a gente tem que analisar outro dado. Você não vai ficar tão exposto em relação aos aumentos tarifários, aos aumentos de impostos. É importante lembrar que a gente tem uma carga tributária na conta de energia elétrica que chega próximo a 35% do valor que a gente paga aí de energia. Então, a energia solar contribui para que você acabe pagando, né, tem um percentual menor em relação aos impostos. E também você não vai ficar exposto às bandeiras tarifárias, dependendo da forma de geração que a gente tem de eletricidade em dado mês. Por exemplo, aparece de vez em quando uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela que acaba pegando o consumidor de surpresa. Com a energia solar, você não fica tão exposto. Quando o Brasil, por exemplo, precisa gerar energia elétrica com auxílio de termoelétricas, ele acaba cobrando um pouquinho a mais dos consumidores. E aí aparecem essas bandeiras vermelhas. A bandeira vermelha de patamar 2, que está agora em 2020, ela está em R$ 6,19, salvo engano. Está em R$ 6,19, só que ela tem gradativamente alguns aumentos. No ano de 2018, a gente tinha uma bandeira de patamar 2 de R$ 5,00 a cada 100 kWh. Em 2019, ela aumentou, ela deu um pulo aí de 20%, foi para R$ 6,00, e agora de 2019 para 2020, ela foi para R$ 6,19. Então, tudo isso acaba influenciando no custo e a energia solar se apresenta como solução para a economia. Então, se você está procurando reduzir custos, pensa aí também na energia solar e ela cabe em todos os bolsos. Eu falei do primeiro exemplo... A energia limpa, né? Renovável e limpa. Isso. É interessante também que você fale, porque hoje a energia solar... existem pessoas que estão realmente muito preocupadas com o lado financeiro, está doendo no bolso pagar pelos elevados custos aí da energia elétrica, da geração de energia, mas existe também, é importante que a gente não esqueça, existe todo o lado sustentável. A gente está falando de uma energia limpa e ilimitada. Hoje, quando a gente fala de geração de eletricidade, a gente divide essa fonte em duas, essas fontes de geração de eletricidade. Existem as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Então, toda vez que a gente tem um acionamento aí pelo carvão, pelo petróleo, na formação de geração de eletricidade, a gente está falando de uma fonte de energia que um dia vai acabar. Em contrapartida, a gente tem uma fonte renovável que se apresenta também na energia solar, que está em grande número na natureza, todo ano se renova e a gente não aproveita tão bem. Então, além de ser limpa, é renovável, é ilimitada, tem todo um lado sustentável, além do lado econômico. Eu tenho outro exemplo aqui, Hélio, para a gente. Sim. Posso falar agora ou você quer falar um pouquinho? Pronto, vamos lá para a gente tentar compreender, tanto eu compreender, como quem está nos ouvindo, nos assistindo, compreender. Desde já agradecer também quem está nos acompanhando no Insta da 87 FM. Vamos lá. Eu pago R$100, como eu tenho aqui, né? R$112, né? Eu sou um consumidor comum e eu passo a pagar R$35 a média aqui. E eu quero colocar energia solar na minha residência. Quais são os custos que eu terei para colocar essa energia solar? Bacana. Hoje eu vou falar já o valor que a gente paga para implementar esse sistema, mas é interessante que assim que a gente visualiza esse valor, a gente tem a noção de quanto tempo a energia solar vai se pagar, quanto tempo o investimento que a gente vai fazer, ele acabe retornando para a gente. Mas os custos da energia solar, existem alguns que acabam... Para a implantação. Isso. Existem alguns custos que, na verdade, alguns fatores que acabam influenciando, acabam variando esse custo, eu vou falar dele já, mas esse custo para a implementação do sistema está dividido basicamente, de uma forma resumida, entre projeto, compra dos equipamentos e instalação, a mão de obra lá da instalação dos equipamentos. Basicamente, a gente precisa disso, existem alguns passos, alguns procedimentos que a gente precisa seguir. É interessante que a gente deixe claro para quem tem interesse em instalar energia solar que nós precisamos seguir algumas etapas. A energia solar, diferente talvez de outros produtos, não é algo que acontece do dia para a noite. Nós precisamos respeitar as resoluções que existem aqui no Brasil. Existem alguns prazos para aprovação junto à concessionária. Vou dar aqui alguns exemplos. O cara que é um pequeno consumidor, esse exemplo que a gente está dando aqui agora, existe o tempo de elaboração de projeto por parte da empresa, o projeto fotovoltaico. Lembra que a gente está falando de eletricidade, existe toda uma segurança, existem todos os equipamentos.
a gente precisa enviar esse projeto à concessionária de energia elétrica, a concessionária vai analisar e vai fazer a aprovação do projeto. Hoje, o prazo estabelecido para os pequenos consumidores, a gente chama isso de microgeração, ele está em 15 dias. Se não precisar de reparo na infraestrutura, é algo que pode acontecer eventualmente, esse prazo seria um pouquinho maior. Quando a gente fala de grandes consumidores, mini geradores, está falando aí de consumidores, por exemplo, para o pessoal mentalizar um pouquinho, que tenham a sua própria subestação, o seu próprio transformador, que muitas das vezes fazem parte do grupo A, esse prazo é um pouco maior, fica entre 30 e 60 dias, mais os pequenos consumidores, que é o nosso objetivo aqui hoje. A gente tem um prazo de 15 dias para que a concessionária aprove. A partir do momento que o projeto é aprovado, nós fazemos a compra do kit. A gente só pode fazer essa compra do kit depois que a concessionária aprove, e possa ser que a gente precise de alguma atualização. E aí, se a gente fizesse essa compra antes, nós estaríamos colocando em risco a instalação do cliente, a implementação do sistema do cliente, já que a concessionária ainda não teria aprovado. Compramos o kit, fazemos a instalação. Assim que realizamos essa instalação, nós damos um feedback lá, sinalizamos a concessionária e ela vai fazer a vistoria. Faz a vistoria e o último passo é a troca do medidor. Após essa troca do medidor é que vai começar a contar o tempo para que o cliente comece a ter a compensação de energia elétrica. Lembrando que hoje, de acordo com a resolução que a gente tem aqui, a gente tem algumas resoluções aqui no Brasil, o sistema do tipo que a gente está falando aqui, do on-grid, ele é até novo aqui no Brasil, ele começou em 2012 com a implantação da resolução 482. A gente tem aí 5 anos o que você produzir hoje ficar de forma excedente para poder utilizar. Então, o que você produz hoje, está produzindo muita eletricidade, está sobrando lá, está entregando à concessionária, você tem até 60 meses para utilizar, e aí você pode, inclusive, adicionar depois mais uma residência. Existem alguns trâmites que a gente pode fazer. O sistema já pode nascer fazendo a compensação na própria residência e em outras, ou no futuro a gente fazer essa edição. Eu já vi que teve uma pergunta aqui já, acho que a Luciana está perguntando quais são os valores. Então, acho que eu vou mostrar, né? Eu não consigo mostrar, mas eu vou falar aqui, Luciano, esse sistema que a gente está falando, né? Eu vou mostrar 3 exemplos aqui durante a live. O primeiro exemplo é o menor consumidor, o cara que estava pagando aí 100 e alguma coisinha, o exemplo que a gente falou, né? Da conta antes, a conta depois, R$ 112. Quem quiser, depois eu mando essa conta de energia elétrica, mais precisamente, foi um sistema implementado aqui pela EP Engenharia. Esse sistema a gente implementou, na verdade, começou a negociar com o cliente em 2018, ele só foi implementado em 2019. Então, a gente tem a conta do início, quando a gente começou a conversar com o cliente, e a conta já após a instalação do sistema, depois que a gente já tem a economia, já tem essa visualização. Esse cara que teve uma diminuição, saiu de R$ 112 para pagar R$ 30 por mês, o custo para ele de projeto, instalação e de materiais, o custo total para a implementação do sistema ficou em R$ 6.300 aproximadamente. Esses R$ 6.300 ele vai pagar com a economia. E aí o que é que a gente analisa? A gente não pode falar o valor do sistema, o valor da implantação assim solto. A gente tem que analisar em quanto tempo esse cara pagou um investimento. E aí ele teve um payback, um retorno de investimento. Essa implementação do sistema acabou se pagando em aproximadamente 4 anos. O que é que a gente tenta deixar bem claro para as pessoas? Você tem um investimento que o retorno vai acontecer em 4 anos e você vai ter aquela economia de energia elétrica aí para 25, 30 anos, que é o tempo de durabilidade do sistema, e para passar uma confiança maior para os consumidores, todos os equipamentos de energia solar estão com largas garantias para que as pessoas tenham mais confiança. Os módulos, por exemplo, para defeito de quebra, defeito aí dos equipamentos, existem alguns módulos entre 10 e 11 anos, a de eficiência é de 25 e 30 anos, vai depender do fabricante. Quando a gente fala de inversores, tem inversores com garantia de 7 anos, tem microinversores com equipamento diferenciado, que tem uma otimização na geração de eletricidade a partir do efeito fotovoltaico. Tem investidores aí com mais de microinvestores, na verdade, com mais de 20 anos de garantia para passar toda essa confiança para o consumidor. Aí, Luciana está perguntando justamente isso, dividido em quantos meses, né, para a gente analisar. Então, esse sistema, quando a gente diminui essa economia de energia elétrica, ele acaba se pagando em aproximadamente 4 anos. E aí, o que é interessante? Se o tempo de durabilidade do sistema é de 25 anos, a gente tem que analisar
o valor que foi economizado com a energia elétrica ao longo desses 25 anos. Eu não consigo mostrar, mas tanto a Hélio quanto eu aqui, a gente está com os dados, eu estou olhando aqui para a tela do computador, esse consumidor, ele economizou com energia elétrica, né, deixando lá de usar energia elétrica a partir da energia solar, ele economizou R$ 118.133,29, né? Quase R$ 120 mil é a projeção que ele vai economizar ao longo desses 25 anos, que é o tempo de durabilidade do sistema. Dá para comprar outra casa. Se ele começar a fazer outra forma de investimento, direcionar o dinheiro que está sobrando para outra finalidade, com certeza ele vai ter mais um imóvel, vai poder dar mais lazer à sua família. Pessoal que está, nesse momento de pandemia, a gente não está viajando, mas tem gente que tem os planos, tem um projeto de fazer uma grande viagem com a família, com certeza. A economia de energia você pode realocar esse dinheiro para outros setores, para o lazer, para um imóvel, para mais investimentos. Hoje, a energia solar ela está tão em alta, é importante que a gente deixe isso claro, porque desde 2018 começou aqui no Brasil a linha de crédito exclusiva para a energia solar, que é a FNE Sol, e a gente encontra alguns bancos, a exemplo do BNB, inclusive nós fizemos uma live com o gerente do BNB aqui de Itabaiana, a live está aqui na EP Engenharia, depois você vai aí no IGTV, procura essa live que nós fizemos com ele. Hoje existe a possibilidade de financiamento com o BNB a partir de 0,45 ao mês. Se você pergunta se é baixo ou não, você começa a ver outros exemplos. Se você for financiar, por exemplo, um veículo, a depender do ano do veículo, você vai pagar 2% ao mês de taxa de juros. Se você está falando de um sistema que vai gerar economia, que não vai te trazer mais custos, que ele tem uma possibilidade de financiamento a partir de 0,45 ao mês. É claro que depende de muitos fatores. Depende da sua capacidade de pagamento, da sua renda e assim por diante, do local onde você vai fazer a instalação, pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Se você tem dúvidas sobre financiamento, nós fizemos uma live exclusiva, tirando várias dúvidas. Ficou salva aqui no Instagram da EP Engenharia, é só procurar no IGTV e acredito que a sua dúvida, a dúvida que você tiver sobre financiamento, vai ser respondida lá. Se não for respondida, você pode mandar uma pergunta aqui no direct da EP Engenharia que nós vamos responder para vocês. Tranquilo, Hélio? Tranquilo, nós estamos 19h50, tudo que é bom dura pouco, viu? O tempo voa, Antônio, né? 19h50, nós estamos na 87 FM ao vivo, aqui no 87 Notícias, edição final. Estamos no Instagram da 87 FM da EP Engenharia ao vivo. Então, professor Antônio, para clarear, né, e para a gente deixar bastante claro para quem está nos ouvindo e nos vendo, eu tenho uma casa financiada, né? Aqui em Itabaiana, né, nós temos muitas casas financiadas. Eu tenho meu carro financiado, né? Pago o financiamento da casa, pago o financiamento do carro. E aí eu quero trocar. Eu quero sair da energia convencional para a energia solar. É um exemplo prático. Sim. O custo médio, você falou que é de R$6 mil para implantar o projeto, é isso? Eu estou falando, todo o custo, ele está sendo dimensionado de acordo com o hábito de consumo do cliente, de acordo com a energia que ele tem consumido em quilowatt-hora. O exemplo que eu dei aqui foi o exemplo que o consumidor, um pequeno consumidor, ele estava aí com 100 kWh mês. Então, é um consumidor que não estava gastando muito com energia elétrica, foi só para direcionar que a energia solar cabe em todos os bolsos. Eu vou dar outro exemplo aqui para um consumidor que está pagando um pouquinho a mais na conta de energia elétrica, mas tudo depende do seu consumo. Se você tiver um consumo baixo, o sistema vai sair mais em conta. Se você tiver um consumo mais alto, o sistema tende a acompanhar o seu consumo, mas é importante que a gente visualize o seguinte: quanto maior o seu custo de energia elétrica, maior vai ser a sua redução. Por que é que eu vou logo dar o segundo exemplo aqui? No segundo exemplo, a gente tem um consumidor que em outubro de 2018, foi o ano lá que a gente começou a iniciar a negociação com ele, a gente observou o hábito de consumo dele. Esse consumidor especificamente, ele estava pagando, depois vocês pedem a conta de energia elétrica, a gente manda tranquilamente no direct do Instagram, ele estava pagando R$ 995,11. O cara estava pagando quase R$1.000 de energia elétrica, e aí, quando nós implementamos o sistema, esse consumidor especificamente passou a pagar quase R$80. Você está com a conta aí de energia elétrica, Hélio? Também você pode
confirmar o valor, por favor, que tá R$ aí. 2.085, ele pagava R$ 2.085, passou a pagar R$ 85,48. Pronto, tem um exemplo anterior, tem outro exemplo, esse é um terceiro exemplo, mas tem um exemplo antes desse, que o consumidor estava pagando R$ 995 e aí depois que ele instalou o sistema, ele passou a pagar R$ 80. Então observe aí qual foi a redução que esse cara teve. Ele estava pagando quase R$ 1.000 por mês e depois que instalou o sistema passou a pagar R$ 80. Foi uma redução Exato. drástica, mais de aproximadamente, na verdade, 90% aí de economia de energia. Imagina aí o cara que estava pagando R$ 1.000 por mês e de repente passou a pagar R$ 80. Tá aqui o exemplo. E passou Exatamente. a pagar R$ 80. Já que o consumo dele foi maior, a implementação do sistema acaba acompanhando, mas a gente tem que analisar qual foi o tempo de payback, qual foi o tempo de retorno do investimento, em quanto tempo esse investimento se pagou e o quanto é que ele vai economizar ao longo do tempo, da durabilidade do sistema. E aí eu vou aproveitar e vou falar desse segundo exemplo. Esse cliente real aqui da EP Engenharia, você pode vir aqui na EP, nós demonstramos todos os clientes, quais foram as reduções que eles tiveram, para que você tenha mais confiança no sistema. A gente sabe que é uma tecnologia nova, pouca gente ainda conhece, então precisa realmente ganhar essa confiança no sistema. Ó, esse cliente, para essa implementação, ele pagou R$ 41 mil para a implementação desse sistema. Mas eu vou repetir, eu não posso dizer esse valor solto assim no ar. A gente tem que analisar quanto é que ele estava economizando de energia elétrica. Então, ele estava economizando aí R$ 900 por mês. Aí você vai fazer R$ 900 por mês de economia mês a mês e vai observar em quanto tempo foi que esse cara fez o pagamento desse investimento, vamos dizer assim, que foi algo em torno de 4 anos. Então, hoje, com o financiamento de energia solar, a gente tem a possibilidade de realocação da conta de energia elétrica. Você para de pagar a concessionária de energia, passa a pagar o banco e você datou em quanto tempo você vai pagar aquela fatura que você estava acostumado a pagar. Você tira esses R$ 900 da concessionária, joga para o banco, só que para o banco é durante 4 anos, e na concessionária você passaria a vida toda pagando aí por esse alto custo de energia elétrica. Então, esse financiamento ele vai cessar, né? Dentro de 4 anos ele acaba e você continua economizando. Isso, entre 4 e 5 anos. A gente tenta encaixar a parcela de financiamento na conta de energia elétrica do cliente. Então, a gente costuma dizer o seguinte: você vai ter economia, vai implementar o seu sistema sem tirar R$ 1 do bolso. Você vai fazer tudo isso realocando o seu dinheiro. O dinheiro que você estava, o valor que você estava acostumado a pagar na fatura de energia, você realoca para o banco, vai para a parcela e aí você não sente nada no bolso, não precisou tirar R$ 1. E o melhor, hoje a gente tem a possibilidade com o BNB de instalar energia solar agora em 2020 ainda e só passar a pagar a partir de 2021. Então você teria ainda aí, existem algumas carências, por exemplo, uma das carências do Banco do Nordeste, acho que eu falei Banco do Nordeste, acabei me confundindo aqui mais cedo. Pelo Banco do Nordeste, uma das carências é de 180 dias. Então você tem a possibilidade, agora ainda em 2020, de instalar o seu sistema e só começar a pagar a partir de 2021. E o melhor, sem tirar R$ 1 do bolso, acostumado a pagar o mesmo valor da fatura de energia. O mesmo valor que você pagava à concessionária, você paga agora ao banco, só que você datou. E aí a gente costuma conversar entre a gente que hoje a matemática é muito simples. O cliente ele pode escolher entre pagar, datar a sua conta de energia elétrica, pagar por 4 ou 5 anos ou pagar durante a vida toda. E aí é uma decisão pessoal. O cliente é que vai saber o que é melhor para ele. Se pagar durante 5 anos ou pagar durante a vida toda e ficar exposto a esses aumentos sucessivos, a bandeiras tarifárias, a tudo que envolve em relação a imposto, tributo na conta de energia elétrica. Você falou de outro exemplo que a gente tinha mandado aí para você mais cedo. Esse exemplo foi um microempresário, cara que era dono, na verdade, de uma mercearia, de um mercadinho. Esse cliente especificamente estava pagando, foi um cliente real instalado aqui pela EP Engenharia. Inclusive, você pode ir na EP Elétrica. Na EP Elétrica, a gente tem algumas demonstrações, tanto de energia solar quanto de cursos que a gente trabalha. Na EP Elétrica, você consegue ver alguns sistemas instalados. Existem algumas imagens espalhadas lá pela loja, você confere, tem alguns clientes aqui de Itabaiana, próxima aqui à região, inclusive você vai reconhecer alguns desses sistemas. Esse cliente especificamente foi um mercadinho
ele estava pagando pela energia elétrica o valor de R$ 2.085 e depois que instalou o sistema passou a pagar. Eu quero que você fale o valor, por favor, Hélio. Pessoal, ouvir de você, quanto foi depois que a gente instalou o sistema que esse consumidor passou a pagar? O terceiro valor, né? A terceira... Exatamente. Aqui, vamos ver aqui, está aqui. Vamos lá, o terceiro aqui. Ele estava pagando R$ 2.085 sem energia solar. Ele passou a pagar R$ 85. Exatamente. Esse custo de disponibilidade, ele vai variar se o consumidor for monofásico, bifásico ou trifásico. Esse consumidor especificamente é um consumidor do tipo trifásico. Ele, mesmo tendo essa economia drástica, o cara estava pagando R$ 2.000 de energia e agora está pagando R$ 80. Ele teve que pagar esse valor por conta desse custo de disponibilidade, já que durante a noite é como se ele pegasse a energia que ele está injetando na rede aí de volta, então ele precisa pagar por esse valor. E aí, a dúvida que surge, a principal dúvida, na verdade, é o custo. Quanto que esse cara pagou para ter essa economia de energia elétrica? E esse consumidor, especificamente, lembra que o sistema é dimensionado de acordo com o seu consumo. Se você tem um consumo muito alto, você tende a ter um acompanhamento do sistema, mas a gente não pode analisar o valor solto, o valor que eu falo aqui agora. O que a gente tem que analisar é em quanto tempo esse sistema se pagou. Então, esse cliente, especificamente, ele fez um investimento de R$ 116 mil para ter essa implementação do sistema, mas, de novo, ele pagava R$ 2.085 e passou a pagar R$ 80. Então, ele está economizando R$ 2.000 por mês na conta de energia. Esse sistema, você vai fazer as contas aí, pode colocar o resultado aqui no nosso chat, vai dar algo próximo de 4 anos. Então, ele dividiu esses R$ 100 mil para 4 anos, é isso? Existe a possibilidade de financiamento. E aí, quando a gente casa com o financiamento, dá entre 4 e 5 anos. Mas esse cálculo que a gente fez aqui foi um cálculo como se o cliente estivesse fazendo investimento à vista. E aí ele estaria pagando entre 4 anos. Se for financiamento, vai dar algo próximo de 5 anos. Mas é interessante que a gente analise que o cara datou, quando ele faz a opção do financiamento, em quanto tempo é que ele vai continuar pagando por aquela fatura. E aí você imagina, o cara que... Vou imaginar aqui uma situação... O cara que ele é dono de mercadinho, dono de mercearia, muitas das vezes é uma microempresa familiar, trabalha ele, a esposa e talvez um filho. Imagina aí sobrando R$ 2.000 por mês, o que é que ele pode fazer com esse dinheiro, o que é que ele pode proporcionar para a sua família. Então você começa a imaginar, ou ele vai investir um pouquinho mais no negócio, vai adquirir outro imóvel, vai pagar de repente a faculdade do filho, vai dar mais lazer para a família. Existem várias opções a partir do momento que você economiza mais de R$ 2.000 por mês. Com uma das soluções que a gente está apresentando, um dos exemplos, quando a gente fala de energia solar. E se a gente analisar o quanto ele deixou de gastar com energia elétrica ao longo desses 25 anos, que é o tempo de durabilidade do sistema, talvez fique um pouquinho mais atrativo justamente para quem é empresário, que gosta de números. Não sei se é o caso de alguém que está assistindo aqui a nossa live, mas eu quero que você fale, que quando você falar, Hélio, o pessoal vai comprovar um pouquinho mais. Exatamente. Existe meu aí... caro Antônio, são 20 horas, 1 minuto, o nosso papo está bastante interessante, mas infelizmente o nosso tempo de rádio, né, esgotou. Nós teremos uma outra oportunidade, você vê o que é rádio, né? Como é rádio, voa, o tempo voa, o assunto bom, bastante interessante, o pessoal nos acompanhando na live, mas infelizmente, né, o próximo profissional que vai assumir aqui, a nave da 87 já está aqui, e a gente tem que encerrar o nosso programa, infelizmente. Mas vamos combinar que iremos conversar sobre esse assunto em uma outra oportunidade. Essa já é a nossa segunda oportunidade, e com certeza teremos outras. Eu quero lhe agradecer, nós trouxemos aí 3 exemplos, né, que deu para clarear justamente o tema que a gente iria abordar, e algo assim rápido que você queira concluir, fique à vontade. Tranquilo, eu quero agradecer pelo convite mais uma vez da sua 87 FM, a nossa parceira. Toda vez que vocês chamarem, pode ter certeza que nós vamos atender ainda mais para falar de economia, para mostrar às pessoas o quanto é que elas podem economizar em relação à energia solar, aos custos elevados que elas estão acostumadas a pagar aí com energia elétrica. Quero mandar um abraço para todo mundo que esteve presente, aos ouvintes que nos escutaram aqui durante o programa, durante a nossa entrevista, todo mundo que esteve presente aqui na live, muita gente conhecida aqui. Um abraço para todo mundo.
E ó, hoje a EP está presente em 3 segmentos. Nós temos a EP Engenharia com energia solar. Se você está pensando em se capacitar para o mercado de trabalho, nós temos a EP Educacional. Então tem um @EP Engenharia Oficial, que é esse Instagram aqui. Tem um @EP Educacional Oficial para quem quer se capacitar. E se você está em Sergipe, está em Itabaiana, procura material elétrico de qualidade, você tem que entrar em contato, tem que conhecer a mais nova loja de Itabaiana, que é a EP Elétrica. Fica localizada aqui na Avenida Silvio Teixeira, número 655. Quem quiser pode entrar em contato também pelo WhatsApp, 3431-8082, liga ou vai no WhatsApp. Tem muita gente aí para atender a dúvida que você tem, é material elétrico de qualidade. Recentemente, nós lançamos uma promoção, fez muito sucesso, e aí nós prolongamos lá na EP Elétrica. Você que está precisando de materiais para reforma, para construção, para manutenção, tem a possibilidade de comprar tudo em 12 vezes sem juros. É preço de à vista dividido para 12 vezes. Procura aí a EP Elétrica que você vai ser bem atendido. Eu vi que os vendedores apareceram aqui durante a live. Muito obrigado, Hélio. Um abraço para todo mundo que esteve aqui presente. Vou passar a bola para você e aí você encerra. Ok, Antônio, um abraço para você. Obrigado por sua participação. Começamos, portanto, com o Antônio Filho, professor Antônio Filho da EP Elétrica.